E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aí desta reunião do Fed, que estabeleceu aí patamares para taxa de juros. Também falou sobre essa questão de redução do balanço lá do Fed. Então nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Vamos falar também de S&P e Bitcoin, como que eles estão reagindo aí. Bora aqui para dentro, seus capitalistas malvadões. Vamos compartilhar a tela aqui. Deixa eu reduzir aqui pra cá não atrapalhar o gráfico. Aí, vamos lá, pessoal. Já vai deixando aquele likeão. Vamos começar aqui falando do Fed, então, que não altera a taxa de juros. Então, a taxa de juros americana vai continuar entre 0 e 0,25%, baixíssima, né? E a decisão foi unânime lá nessa reunião aí do Fed. Então, isso o mercado já esperava, já era esperado pelo mercado, tá tudo certo. Redução do balanço, pessoal. O Fed, ele comunicou já, então, que pretende começar a apertar um pouco aí o pé no freio, aumentar juros, mas vai ficar para a próxima reunião. Por enquanto, juros zero. Redução do balanço, o Fed também comentou. Então, além disso, o colegiado estabelece um plano para o início da redução. Olha, essa palavra aqui que é importante, merece aqui uma ênfase, né? O plano para o início de uma redução significativa do balanço do Fed, seus capitalistas. Atualmente, o balanço do Fed, então, está em 9 trilhões de dólares, né? E aí o comitê espera, então, que a redução do tamanho do balanço do Federal Reserve inicie após o começo do processo de alta de juros. Então, após o início das altas de juro é que o Fed vai começar a reduzir aí o balanço do Fed. Por enquanto, eles estão com o tapering, que é reduzir a compra dos ativos, mas ainda eles estão comprando ativos. Eles estão reduzindo a compra de ativos, mas aqui depois de começar a aumentar os juros, eles pretendem expurgar esses ativos, né? Então é aí que a gente tem que estar de olho. Eles querem drenar essa liquidez que foi colocada no mercado. E, claro, vou enfatizar aqui, né, seus capitalistas, essa liquidez que fez o mercado subir. É justamente essa liquidez que fez o mercado subir. Então a gente tem que ficar de olho exatamente nisso, tá? Vamos lá. Então, o máximo emprego, então o Fed condiciona a redução do balanço desde que atenda às metas de política monetária. O máximo emprego e estabilidade de preço. Então essa é a condição para começar a fazer esse aperto. Além disso, o plano é manter no longo prazo, primariamente, títulos do Tesouro americano no sistema de contas de mercado aberto, diminuindo a participação do Fed na alocação de créditos e outros setores da economia. Então eles vão priorizar aqui manter a dívida americana, a dívida do governo, tá? O colegiado avalia que os indicadores de atividade econômica e de emprego continuam se fortalecendo. Então, esses indicadores se fortalecendo vai levar a esse movimento da redução dos estímulos, aumento da taxa de juros para conter a inflação que tá pegando no pé. A gente postou um outro vídeo aí poucos dias atrás do Biden lá xingando o jornalista por conta da inflação. Pois é, a inflação tá incomodando. Então é justamente por isso que eles vão começar a fazer esse apertamento, né? É uma armadilha keynesiana por conta aí do Estado ficar interferindo na economia. Gerou-se uma bolha, agora você tem que drenar justamente isso. Então, eles ressaltam aqui que os setores prejudicados pela pandemia, então eles falam aqui da importância do emprego e do fortalecimento, mas eles ressaltam aqui, né, os setores prejudicados pela pandemia que estavam se recuperando nos últimos meses e agora, né, estão sendo afetados pelo vírus, pela nova variante do vírus. É sempre no lombo do vírus, né, pessoal? Então, eles vão ficar observando aqui se a atividade vai voltar a retomar, porque tudo depende, né, da atividade retomar. Se eles identificarem que está aquecendo, a atividade americana está aquecendo, eles vão aumentar juros e vão fazer essa drenagem da liquidez, tá? Então eles estão observando isso. A taxa de desemprego dos Estados Unidos ficou em 3,9% em dezembro, enquanto a inflação anual no mês
passado subiu 7%, maior alta desde dezembro de 82, seus capitalistas. Então o que tá pegando no pé lá é a inflação. E eu já vou falar para vocês, já vou mostrar nesse vídeo qual é o juro ideal americano, tá? A gente vai falar sobre isso. Aqui, estratégia de longo prazo, então a meta de inflação continua de 2% no longo prazo, então hoje a inflação de 7% e a meta estando em 2%, e essa é a grande treta. Aqui está o Fed Balance Sheet, né, que é justamente, a gente vê aqui depois de 2008 o aumento dessa compra de ativos por parte do Banco Central, e é justamente isso que vai começar a ser drenado. Você percebe que isso injetou uma grande liquidez nos mercados, e eu duvido que o Fed vá conseguir drenar essa liquidez, ok? Muito bem, vamos falar aqui sobre o problema que essa alta dos juros trazem também para os governos, certo? Então é o tal da corda no pescoço do Fed, os caras estão encurralados. Então, em um relatório publicado no domingo, a Jubilee Debt Campaign destacou que os pagamentos da dívida dos países em desenvolvimento aumentaram 120% entre 2010 e 2021. E estão atualmente em seu maior nível desde 2001. A parcela média das receitas do governo canalizada para o pagamento de dívida externa aumentou 6,8% em 2010 para 14,3% em 2021, com os pagamentos disparando em 2022. Ou seja, os governos estão cada vez mais endividados. E o que os caras estão pensando aqui, né? Então, a crise da dívida já privou os países dos recursos necessários para enfrentar a emergência climática e a contínua interrupção do vírus, enquanto as taxas de juros crescentes ameaçam afundar ainda mais os países em dívida. Show pediu aos líderes do G20 que parem de enterrar a cabeça na areia e argumentou que a economia global precisa, presta atenção, seus capitalistas, olha o reset aí, né? Então, argumentou que a economia global precisa urgentemente de um esquema abrangente de cancelamento de dívidas que obrigue os credores privados a participar do alívio da dívida. Olha isso aqui, né? O portal de dados da dívida da organização indicou que 54 países ao redor do mundo estão atualmente enfrentando crises de dívida, na medida que os pagamentos da dívida estão dificultando a capacidade dos governos de preservar os direitos econômicos e sociais dos cidadãos, né? Então, muito bem. Aqui a dívida aumentando no mundo inteiro, inclusive o Brasil aqui está no top 10 dos países mais endividados aí. E claro, com o aumento da taxa de juros, o bolo orçamentário que o governo precisa para pagar a dívida aumenta, então acaba afetando as contas públicas, né? Então tem várias consequências, não só para a iniciativa privada o aumento do juro, mas também para aí o setor público. Falando de S&P, o que o S&P... Como o S&P reagiu com essa notícia aí, né? O S&P está numa importante resistência aqui, pessoal. O S&P está numa importante resistência. A gente tem que observar os próximos movimentos, porque a gente pode ver um movimento de alta aqui, mas a tendência, pessoal, é de baixa por enquanto. Inclusive, hoje o S&P chegou aqui a subir acima da média de 200 dias e voltou aqui, né? Voltou aqui corrigindo e voltou aqui abaixo, né, da abertura do mercado do fechamento do mercado de ontem. Então a gente está de olho aí no S&P e, claro, o Bitcoin correlacionado com o S&P. Hoje um mercado extremamente volátil. O Bitcoin estava fazendo esse canal de alta aqui, eu estou no gráfico de 4 horas, e ele chegou aqui a bater nos 38.990 e começou a corrigir. E aí, Gabriel, vamos aprofundar um pouco essa história. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui, pessoal, o que nós estamos vendo aqui no Bitcoin? Nós estamos vendo uma clara tendência de baixa. Então, o gráfico nos mostra, o Price Action nos mostra uma clara tendência de baixa aqui no Bitcoin. O Bitcoin, que eu acredito que ele ainda é visto como um ativo de risco, né? Então, com essa aversão ao risco aí, o Bitcoin acaba sendo mais prejudicado.
E, pessoal, nós estamos então vendo topos e fundos descendentes. E aqui, o que nós identificamos, né? O que nós identificamos sobre falar de tendência? A tendência, pessoal, ela é tua amiga. Então, quando nós identificamos uma tendência de baixa, o que acontece? E por que eu fico um pouco cauteloso, né? E hoje eu até quero esperar o fechamento aí do diário para ver se ele vai voltar para esse canal, tá? Mas vamos lá. Numa tendência de baixa, perceba que o preço não cai reto, ele vai fazendo aqui, ele vai respirando, né, no meio aqui dessa queda. E o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo a continuidade dessa tendência de baixa, e aqui nós tínhamos uma região importante a ser superada, inclusive eu marquei aqui essa região no gráfico. Então nós temos essa região importante aqui a ser superada para que nós façamos aqui um topo, né, maior do que o anterior. Então, o que a gente fez agora? Nós temos que aguardar o fechamento, mas o que a gente está fazendo agora? Nós estamos fazendo um topo, né, mais baixo do que o topo anterior, certo? Então a gente tem uma região de briga ainda aqui nessa região dos 40 mil dólares. Então tem muita briga ainda para o Bitcoin, certo? Também nós temos essa LTB, essa linha de tendência de baixa aqui, que eu tracei aqui para a gente observar, que nós temos ainda também essa região importante aqui dos 40 mil dólares, que vai ser ainda uma importante resistência. Por enquanto, pessoal, a gente tem que analisar, e eu não estou fazendo nada ainda, eu estou analisando para identificar melhor essa tendência, para identificar se a gente vai ter algum tipo de reversão, tá? Mas o mercado já está esperando uma alta de juros, a gente pode ver um rally? Pode, mas o risco, claro, está elevado, e aí se você é um cara mais arrojado, você pode correr mais risco. Se você é um cara mais conservador, aí você corre menos risco, a decisão ela é totalmente sua, né? Para quem gosta de fazer trade, abrem oportunidades. Então, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver justamente esse movimento de reversão. Então nós estamos numa tendência de baixa e quando você identificar isso, a tendência é sua amiga. Então, diferente de uma tendência de alta, onde você faz aqui topos e fundos ascendentes, nós estamos fazendo topos e fundos descendentes. E o que eu espero agora é ver uma reversão, que seria justamente o quê? Nós fazermos aqui uma consolidação acima do topo anterior, que é justamente aqui o que eu estava comentando, que nós ainda não fizemos, tá? Então essa região aqui seria interessante a gente consolidar nessa região, acima dessa região, para continuidade da alta e fazer os topos e fundos ascendentes. Isso me deixaria mais tranquilo para fazer, por exemplo, um position trade, ok? Nós também temos que identificar aqui a saúde macro, o contexto, certo? Então S&P aqui nesse suporte, vamos ver os próximos dias, se ele vai conseguir segurar esse suporte e vai começar a subir, porque isso pode trazer um respiro para o Bitcoin, que está bem correlacionado com os mercados tradicionais, tá? O Bitcoin ele ainda é visto como um ativo especulativo, um ativo de risco, então é dessa maneira que eu vou encarar o Bitcoin, porque o importante é multiplicar o patrimônio, certo? Muito bem. Na psicologia de mercado, o que eu vejo é que nós estamos ainda numa fase de complacência. Por que, Gabriel, que você acredita que nós estamos numa fase de complacência do ciclo psicológico do mercado? Porque eu ainda vejo pessoas esperançosas com um repique, com uma alta, né, com uma segunda pernada de alta. Eu adoraria ver isso também, porque eu poderia aproveitar isso e multiplicar meu patrimônio. Claro que eu adoraria ver uma segunda pernada de alta, quem sabe testar o topo aqui, mas, né, nessa fase de complacência é justamente esse momento onde as pessoas acreditam que o preço vai voltar a subir a qualquer momento e na verdade, a gente começa aqui a corrigir e entrar na fase de ansiedade, de pânico e tudo mais. Então, vamos observar ainda os próximos movimentos para ter mais informação aqui do que está acontecendo. É claro que não tem como prever o futuro, por isso que a análise ela tem que ser constante. Você vai vendo o price action, você vai vendo a movimentação do preço para tomar suas decisões. É dessa maneira que eu gosto de fazer o position trade. A parte de hold está lá aplicada, né? E aí essa não mexe, é para o longo prazo. Aqui no meu Instagram, pessoal, hoje eu fiz alguns stories, então falando sobre o petróleo atingindo as máximas aqui. E aqui essa matéria fala sobre as tensões na Rússia e Ucrânia, eu acredito que não tem nada a ver. E aí a gente até falou, né? Já abasteceu o tanque do carro hoje? Porque, claro, hoje o dólar está num patamar acima do que estava em 2019, antes do vírus. Então a nossa moeda, o real, ela desvalorizou ainda mais, né? Então
o petróleo, ele estava nos patamares ali meio que parecido com o nível pré-pandemia. Só que por que o preço dos combustíveis está subindo tanto aqui no Brasil? Primeiro que esse governo respeita o livre mercado e não está interferindo lá na Petrobras. Por isso que se vê a Petrobras lá não apanhando, né? A Petrobras está aumentando de valor e tudo mais, porque esse governo não interfere lá na Petrobras. Então isso é um ponto a ser ressaltado, o que na minha visão, é positivo. Só que, é claro, o governo também interfere no câmbio, né? Então a gente deveria estar vendo o real fortalecido, mas as políticas monetárias estão fazendo com que a nossa moeda se deprecie perante ao dólar. Então a gente tem que observar isso também. Embora então seja positivo o que o governo está fazendo na Petrobras, de não interferir nos preços, precisa também defender o câmbio, né? E isso vai muito da confiança do investidor no Brasil, no fiscal, na questão política toda, no cenário aqui do Brasil. Então, com o dólar, com o real enfraquecendo e o petróleo subindo, a gente pode ver novos aumentos aí de combustível e, claro, isso vai prejudicar a inflação, certo? Vai elevar a inflação, né? E aqui eu até comentei, né, pessoal, uma correção na matéria, então, é que essa questão aqui que a galera fala da Rússia e Ucrânia, eu acredito que não tem relação com a Rússia e Ucrânia, geralmente ocorre esse movimento aí nas commodities, né? E aqui eu tava falando, né, sobre o Bitcoin e tal, quem quiser segue lá o nosso Instagram, @gspelissaro, beleza? Aqui, pessoal, falando sobre o lugar do juro, tem esse story do Rittenband, que ele fala justamente, ele traz justamente esse indicador aqui, que é a regra de Taylor. Isso tem lá no Terminal Bloomberg, cara, é fantástico o Terminal Bloomberg, e o Rittenband trouxe a regra de Taylor hoje, que fala então que a taxa de juros americana deveria estar por volta aí da região dos 9,11%. Então, bem distante de 0,25% que está hoje, né? Então, com uma inflação de 7% e uma taxa básica de 0%, você está tendo uma rentabilidade de 7% negativa. O investidor americano que deixa como se fosse na Selic, ele está perdendo 7% de poder de compra. Então é uma coisa absurda que está acontecendo na macroeconomia, por isso que eu digo que a macroeconomia está deteriorada, ela está totalmente distorcida e eu não me sinto muito confortável de correr muito risco nesse momento. Mas dentro da carteira antifrágil, dentro de uma carteira convexa, abre espaço sim para você estar exposto em ativos de risco. Eu continuo exposto em ativos de risco, mas claro, fazendo uma leitura contextual, uma leitura de price action, eu começo também a me posicionar numa parte mais defensiva da carteira, justamente porque o negócio não está muito legal. A gente pode ver um rally? Pode, mas você percebe que não é saudável? Você percebe que o risco está cada vez maior? Mas claro, a gente sempre vai estar de olho nas oportunidades. Beleza, seus capitalistas? Então por hoje é isso. Fica esse resumão, espero que você tenha gostado, isso tenha agregado algo na sua vida. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau!